Primeiro, antes de eu falar de qualquer coisa, eu preciso falar para você o que é eletricidade. Não adianta a gente querer tentar entrar nas extensões se a gente saber o que é eletricidade. Vamos entender melhor o que é eletricidade? Ó, eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença de fluxo de carga elétrica. Nos últimos vídeos, né, no vídeo lá, início de eletrônica, né, a gente viu sobre os átomos, né? E aí a gente sabe que o fluxo de cargas elétricas acontece, né? E aí a gente tem prótons, nêutrons e elétrons. A gente sabe que uns perdem elétrons na última camada, né? E esse conhecimento você tem que ter de base para poder mexer com eletrônica, tá? Isso é uma matéria de física, né? E aí você tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento base nisso, então se aprofundar. Se você não tem, vou sugerir você pesquisar matéria sobre a perda de elétrons na última camada, tá? Para você entender melhor essa questão. Olha para vocês verem, fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como relâmpago, eletricidade estática, corrente elétrica e em fios elétricos. Pessoal, essa questão da presença e da movimentação por fluxo de cargas elétricas, isso é uma coisa que o homem já observa desde quando ele começou a pisar neste mundo, né? Por exemplo, relâmpago, entre outras coisas, é uma das coisas que o homem mais observava, né? Até teve um experimento de Newton com a chave do céu, né? E justamente foi o intuito disso. Pensa comigo, vocês que são bem pessoas assim que gostam da eletrônica e da eletricidade. Toda vez que a gente liga alguma coisa, uma corrente flui por aquilo ali. Existe uma troca de carga por aquilo ali que a gente está usando. E essa troca de carga e a tensão, né, ou movimentação de carga, perdão, e a tensão, ela vai resultar num objetivo que geralmente é o que a gente vê, né? Ou seja, uma lâmpada ligada, um rádio ligado, um computador ligado e etc. A eletricidade, é bom a gente entender qual que é a origem dela. A aplicação de uma diferença de potencial, lembra lá o DDP, entre dois pontos de um condutor, gerando uma corrente elétrica entre seus terminais, origina o que entendemos como energia elétrica. Então, o que é energia elétrica? É a aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. Eu falo para os meus meninos lá quando eu dou aula que não existe uma tomada de um ponto, né? Eu preciso de dois pontos numa tomada, no mínimo, para que eu venha ter uma ação, né? E se você não tiver dois pontos, basta uma fase e você pôr o pé no chão que você vai tomar um choque muito bacana, né? Dependendo da situação, na falta de isolamento. Porque a Terra vai se tornar o segundo ponto, fechando o circuito em você. Mas tudo bem, choques são necessários, né? Às vezes. Então, ó, a principal função da energia elétrica é originar outros tipos de energia também, né? Sendo essas a mecânica e a térmica. Isso é presente na nossa vida do dia a dia. Chuveiro, ferro de passar, todos esses utilizam eletrônica de potência, né? Elétrica de potência, onde que a gente tem uma transformação da corrente elétrica, da tensão elétrica em energia térmica, aquecimento, tá? Como também em dispositivos como air fryer, forno elétrico, entre outros, né? E mecânica, por exemplo, na máquina de lavar, né, na sua casa, na geladeira também, onde que se utiliza a eletricidade para mover pistão, para mover o compressor que bombeia o gás pela geladeira, né? A máquina de lavar que o motor move um conjunto de polias e de travas mecânicas e engrenagens que movimenta a máquina em duas direções, né? Horário e sentido anti-horário, né? E também entre outras ações. Na indústria também foi fundamental o uso da eletricidade, principalmente nas questões das mecânicas, né? Porque a mecânica, os motores que movem uma indústria, entre outras coisas todas, são elétricos, tá? Com exceção daquelas indústrias que trabalham com vapor, que trabalham com queima térmica de alguma coisa de combustíveis, né? A eletricidade, para você entender agora aquela questão, a diferença de potencial que eu falei anteriormente, lá no vídeo de eletrônica, que falei agorinha mesmo, ela é medida e chamada de volt, né, no singular, ou volts no plural, tá bom? Ela é simbolizada pela unidade V de vaca, né? E é a unidade de tensão elétrica, ou a diferença de potencial.
Então a diferença de potencial entre dois pontos, ela não vai chamar de diferença de potencial, ou DDP, né? Apesar de você achar isso em muitas literaturas, ela vai ser, né, simbolizada pelo volt, ou a letra V, que no Sistema Internacional de Unidades, né, trabalha com essa nomenclatura e esse símbolo. No caso, gente, o volt, ele é o potencial de transmissão da energia, tá? Não é a potência, é o potencial, que no caso é em joules por cargas elétricas e coulombs entre os dois pontos distintos no espaço. Então tem algumas formas de ação do volt, tá? Se no caso for por carga elétrica, ele vai trabalhar com cálculo em joules. E se for trabalhar entre os dois pontos distintos no espaço, é em coulombs, né? Que são unidades de medidas, também pelo sistema internacional. No caso da eletricidade, a gente precisa entender como que ela é medida. Vamos entender um pouco melhor? Dizer que a tensão existente entre dois pontos corresponde a 1 volt é o mesmo que dizer que cada carga de um coulomb que se movimenta entre tais pontos transmite 1 joule de energia. Então, essa é uma ação que a gente pode ter como base, conceito base, quando a gente for calcular coulomb, joules, entre outras coisas, tá? Que eu não pretendo trazer para vocês aqui. O nome volt é uma homenagem a Alessandro Volta, que desenvolveu a pilha voltaica, precursora das baterias elétricas existentes hoje. Então, assim, a física ela gosta muito disso, sabe? A física gosta muito de homenagear os caras que descobriram. Volt, Coulomb, né? Entre outros. Então, assim, todos a gente tem essas homenagens, Ampère, justamente porque é muito do ramo da física, né? Eu acho isso fantástico. É uma forma da pessoa ser lembrada pro resto da vida, né? Volts. Vamos entender um pouco da questão da medida de volts para a gente ver aqui, ó. A tensão é expressa na unidade de volts, né? Ou kilovolts, que são 1000 volts, ou gigavolts, que são 1 milhão de volts, ou, no caso, 1000 kilovolts, né? São as unidades de medidas que a gente tem de volts. Só que ela também pode ser expressa abaixo de volts, quando a gente trabalha com isso aí, ó. No vídeo que eu falo sobre unidades de medidas, que eu vou postar para vocês, eu vou falar mais a respeito disso, mas a princípio eu vou tentar trazer esses vídeos enumerados assim, na sequência que eu tenho aqui. No caso, olha para vocês verem, abaixo de 1 volt eu vou ter milivolts ou microvolts, né? No caso dos exemplos abaixo você pode ver 1,2 kV, kilovolts, eu vou ter 1200 volts. No caso de 1 milivolt eu vou ter 0,0001 milivolts. Volts, né, perdão. E 10 microvolts é a fração de 0,0000010 volts. Tá? Os exemplos onde que você pode encontrar geralmente esses símbolos é hoje em dia nas questões que você tem no seu dia a dia. Tensão elétrica em tomada, em pilha palito, bateria do seu carro. Muita gente chega, Thiago, qual bateria que eu compro para o meu carro? Primeira coisa, você tem que ver qual que foi recomendado a amperagem no manual do carro, né? E é 12 volts. Se você pegar uma bateria de caminhão que é 24 volts e colocar num carro, como eu já vi gente que fez isso e, diga-se de passagem, por uma informação, botou um fogo no carro inteiro, né? Queimando tudo aos 4 cantos, você vai danificar o circuito, porque no caminhão é 24 volts, é diferente do que você trabalha, né? E nas tomadas da sua casa, geralmente, tem 2 voltagens. Aqui em Minas Gerais, trabalha-se mais com 110 nas tomadas, mas Brasília, alguns outros estados, trabalham com 220 na tomada direta, né? E a gente vai entender um pouco a respeito disso. Como que a gente pode medir a eletricidade, né? Um dos instrumentos que permite a gente medir a diferença do potencial entre os dois pontos, ou a voltagem, como a gente já aprendeu aqui, de um circuito elétrico, que é medida em volts ou unidades, né, maiores ou menores, micro, nano, pico, quilo, é o voltômetro, né? Geralmente o voltômetro, o voltímetro, como ele é chamado, é um aparelho de medição de tensão do ou DDP, que eu já vi muito DDP em alguns circuitos, ainda mais antigamente, tá? Hoje não trabalha muito não, hoje é voltagem, né? Para se medir no circuito elétrico. Ele pode ser apresentado nas 2 categorias, ou digital, no caso ele já vem a maioria com essa tela igual desse multímetro, ou analógica,
esse ponteiro parecendo um velocímetro de carro, tá? Geralmente, cada aplicação tem uma ação, depende dos tipos de circuito. Mas antigamente se tinha muito mais os analógicos. Agora com a era digital tem muito isso, inclusive a maioria dos multímetros, eles são, né, de fábrica já, voltímetros também. Por isso o nome multi, ele é um multimedidor. Mas a gente vai ter um vídeo só dele aqui no canal. A corrente elétrica. A corrente elétrica é uma das outras vertentes que Ohm utilizou lá para poder achar resistência. Lembra lá que a gente viu sobre a lei de Ohm? Né? A corrente elétrica, trazendo mais profundo para vocês, ela é medida em ampere. Ou seja, o símbolo é A, ou em fórmulas ele vai ter o símbolo da letra I de igreja. É a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional, que é ampere, tá? Que é a letra A. O nome em homenagem a um físico francês, André-Marie Ampère, né? Ou seja, ele é o cara que descobriu a grandeza do ampere. E o que o ampere é? O ampere é a corrente, a fluidez pelo circuito, né? É a capacidade de fluir, é chamada de corrente. Pessoal, é como se a gente imaginasse um cano. Vamos imaginar um cano e uma água, né? Nós temos a Copasa aqui em Minas Gerais. Você tem um cano, você tem uma água dentro dele, mas só que para essa água fluir eu preciso da pressão. Essa pressão que é a corrente elétrica, tá bom? E no caso o registro vai ser a resistência. Eu vou usar muito esse exemplo nas nossas aulas por aqui, tá bom? 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Olha aí uma curiosidade muito boa de se aprender, né? Então essa capacidade, como está no desenho aqui fluindo aqui, ó, é o que é a capacidade de se empurrar a voltagem o circuito. A amperagem. Pessoal, geralmente o que mata, tá, é a amperagem, tá bom? Não é só a voltagem não, é uma combinação, mas o que mais mata é a amperagem. Então vamos lá, ó. A corrente elétrica é um movimento direcionado de elétrons em um condutor ou circuito elétrico. Ou seja, é o fluxo das cargas elétricas. É ela que faz o fluxo de cargas no circuito. Quanto mais cargas passarem por um determinado ponto, maior será a intensidade da corrente. Podemos dizer que a tensão é o movimento das cargas e a corrente é o efeito causado pelo movimento dessa carga, né? A corrente elétrica é expressa na unidade de ampere, ou pode ser miliampere, como é alguns casos que quem mexe com celular conhece muito, né? Ou então, às vezes, as pessoas chegam e me falam: nossa, professor, minha bateria do meu celular é 4.000 miliamperes. Eu falo: você sabe o que você está falando? Não, eu só sei que é 4.000 miliamperes. É isso aí. E, assim, às vezes é bom a gente entender que, no caso, 4.000 miliamperes é 4 amperes de corrente que a bateria tem de capacidade, tá? No caso. E aí a gente tem muitas essas nomenclaturas. Ampere, 1 ampere, 1 A maiúsculo, tá? 1 MA, 1 micro A, né? Geralmente, pessoal, nós temos que entender isso aí para você não comprar gato por lebre. Assim como você também tem que entender de voltagem, porque vai lá, por exemplo, você compra um air fryer para sua casa. E aí o cara te pergunta na venda, é 110, 220, você tanto faz. Aí ele só tem 220 no estoque, pode ser? Aí você pode, aí você leva ela para casa e aí ela não vai trabalhar na capacidade máxima dela, ela vai trabalhar em 50% de voltagem. Já no caso, se você leva uma 110 na sua casa, só é 220, você vai queimar o aparelho quando ligar ele. Isso é natural, né? E eu acho que isso aí, pelo menos a gente tem na sociedade um grande conhecimento com relação a isso. Apesar de às vezes a gente vacilar, né? Até mesmo eu mesmo, algumas pessoas vacilam de vez em quando, né? E é a questão da corrente que é responsável pela transição, né, dessas cargas elétricas no circuito juntamente com a voltagem, tá? É importante a gente ficar atento a isso aí para não comprar gato por lebre, tá? Não comprar coisas bestas pelos circuitos, tá? Para circuito não, perdão, para os nossos dias a dia. Principalmente como comprar uma aparelhagem de voltagem errada. Corrente alternada. Então, assim, já que a gente aprendeu o que era eletricidade, a gente soube o que era eletricidade, a gente vai descobrir agora, né, a respeito disso, como que é as duas tensões que existem na vida do ser humano na Terra. A primeira que eu vou começar é a principal, na minha opinião, né? E a mais usada hoje em dia, a corrente alternada. A CA, ou AC do inglês de Alternate Current, né? É uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo. Ao contrário da corrente contínua, que é a outra que tem,
cujo sentido permanece constante ao longo do tempo. A forma de onda pode ser usual em um circuito de potência CA, né? A forma de onda, para exemplificar, o senoidal, por ser uma forma de transmissão de energia mais eficiente. Normalmente a CA é o tipo de corrente que chega na sua casa, na sua residência. Entretanto, em certas aplicações, diferentes formas de onda são utilizadas, como a famosa onda triangular, né? Ou a dente de serra, como o pessoal gosta de falar, ou as ondas quadradas, que também tem ações, tá? Parecida com digital, mas não é digital. A corrente alternada é composta por fase e muitas das vezes por neutro, tá? O símbolo dela em circuitos é esse símbolo aqui, ó, tá? Uma fonte de corrente alternada. Tomada da sua casa, um exemplo, tá? E num gráfico, né, de representação de onda, né, da corrente, vamos entender melhor como que funciona isso. Nós temos aqui dois pontos, olha para vocês verem. Nós temos o máximo positivo de trabalho e o máximo negativo. E temos o ponto zero. Ela começa no ponto zero, vai no ponto máximo positivo, depois desce para o zero e depois vai até o máximo negativo. E ela oscila entre esses dois valores. Vamos substituir para vocês entenderem? Observem para vocês verem. No máximo positivo e no máximo negativo. O máximo positivo, vamos pegar um exemplo, 110 volts. E no máximo negativo, menos 110 volts. E no meio é o zero, é o neutro, né? Então a gente tem uma oscilação que vai ao máximo, vai ao mínimo, vai ao máximo, vai ao mínimo. Por isso que ela é alternada. Ela alterna entre os dois pontos, o ponto máximo e o ponto mínimo. Máximo superior e máximo negativo, né? Máximo inferior também, tá? A alternada, ela tem essa ação e ela é muito utilizada em grandes transmissões, tá? Porque ela não é contínua, ela não tem um movimento retilíneo, bem reto, assim, né? Uma constante, tá bom? A corrente alternada é o fluxo de elétrico que inverte periodicamente de direção com o tempo. A corrente alternada não é polarizada, porque se ela está alternando entre os dois polos, é no momento que ela está positiva, daqui a pouco ela está negativa, né? Mas possui fase e um fio neutro, ou no caso um terra, tá? Exemplos de corrente alternada é a rede elétrica em nossas residências. Ela varia com cada 60 Hz, né, que é uma unidade de medida também, sendo que Hz, cada 1 Hz é igual a 1 segundo, né? Ou seja, a corrente então varia, né, 60 vezes por segundo. Então 60 Hz, que você vê em alguns aparelhos aí, é 60 Hz, tá? Mas tem lugares aí no mundo aí que ela varia 50 vezes, tá? Por segundo. E isso aí faz alguma diferença, tá bom? A corrente alternada que recebemos em nossas casas tem a forma de onda senoidal, por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. E aí você vai voltar lá na história, em alguns documentários, que eu vou até deixar no comentário aí para vocês, né, na descrição do vídeo, a respeito de a Guerra das Correntes. Saiu até um filme recentemente, em 2019, né, que fala entre a guerra entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né, mas isso é mais para frente, vamos ver aí, né. A corrente alternada, ela surgiu pela primeira vez em 1832, é velho, né, quando o francês Pixii aplicou o princípio da indução eletromagnética de Michael Faraday. Porém, Nikola Tesla e outros cientistas anos depois da invenção da corrente alternada melhoraram enormemente o sistema de distribuição de corrente alternada, em inovações que tornaram seu uso muito mais prático do que era no início. Nikola Tesla foi contratado por J. Westinghouse para construir uma linha de transmissão entre Niagara, Buffalo e New York. Thomas Edison, que defendia e empregava a outra corrente em seu experimento, fez o possível para desacreditar Tesla, mas sem sucesso, porque se você ver o filme, você vai gostar pra caramba, e alguns documentários também do History e do Discovery Channel, como você acha aí no National Geographic também, no próprio YouTube, sobre Tesla, né? Inclusive até os projetos de Tesla e de Edison, tá? No caso, pessoal, o sistema polifásico acabou por prevalecer pelas vantagens inegáveis de custo, praticidade e eficiência em relação à corrente concorrente, que no caso era a contínua. A corrente alternada é a forma mais eficiente de se transmitir uma corrente elétrica por longas distâncias. Então você
pode estar aí utilizando energia que está sendo gerada lá em Itaipu, né? Você está aí utilizando energia que está sendo gerada a quilômetros de distância da sua casa, né? Coisa que a outra corrente, que é a contínua, você não teria essa vantagem, essa desvantagem da corrente contínua, tá? Na corrente alternada, os elétrons invertem seu sentido várias vezes por segundo. A gente viu anteriormente que é 60 vezes por segundo que os elétrons invertem. Inverte entre positivo e negativo e fica alternando 60 vezes por segundo. Tá ok, pessoal? No caso, uma curiosidade para você aqui. Geralmente quem trabalha na área da indústria, eletrotécnica e até em máquinas, né, já observou que tem tipo um acelerador digital lá que você vai acelerando ele, aumentando, né, uma aceleração e fica lá até 300, até 600 Hz. E às vezes você pode ter se perguntado, o que é isso? Aquele aparelho, para quem não sabe, se chama inversor de frequência, tá? Ele consegue fazer desde 10 Hz por segundo, alguns aparelhos, né? Eu já instalei alguns desses, até 600 Hz por segundo. E aí o motor, ele trabalha numa certa velocidade, mas ele não perde força e não perde torque, tá? Às vezes dá até a frequência fica tão alta que dá até um apito agudo, bem agudo, quando você põe no máximo, né? E quando ele fica no mínimo, você tenta parar ele assim, ele mesmo assim o motor consegue continuar girando naquela força que ele tem, mas com uma RPM muito menor, tá? Geralmente é o inversor de frequência que faz isso, tá bom, pessoal? E eu trouxe uma curiosidade para vocês também. Eu vou deixar esse link aí do administradores.com com essa matéria sobre a incrível história desse grande homem que foi prefeito da humanidade, né? Nikola Tesla. Ele realmente, eu li essa matéria e ele fala desse mesmo jeito mesmo. A matéria está na íntegra. Se você quiser, tem um link lá dentro do site Administradores que você vai para a matéria publicada, né? Um escaneamento que tem na época. Da época, em inglês, que você pode pegar e traduzir, que eu fiz isso e tá a mesma coisa que ele falou. Ele descreveu o smartphone e a transmissão de dados sem fio que você tem hoje, né, que você está usando hoje aí na sua mão, só que em 1926. Em uma entrevista, o cientista pioneiro fala sobre tecnologias que temos hoje de uma forma exatamente certeira. E é verdade. Eu separei esse espaço nesse site, que é muito bom, né, administradores.com, e ele fala realmente isso mesmo. O link está na descrição e você pode acessar ele, tá bom? Então, ele foi um dos grandes homens de avanço para a eletrônica, foi Nikola Tesla. Ele era muito sonhador com muitas coisas, né? Ele queria fazer até um avião que funcionasse tipo repelindo a gravidade da Terra, e aí o avião não teria asas, mas voaria. Assim, tem uns projetos assim que você pode ver até em Os Projetos Perdidos de Tesla, tem um documentário que fala a respeito disso. Tá bom, pessoal? Já em contrapartida, trazendo um conhecimento de eletrotécnica aqui para vocês, os padrões de cores de fios na corrente alternada. Tem padrão de cor? Tem padrão de cor sim. Quem mexe com elétrica e eletricista, quer se aprofundar na área, sabe do que eu estou falando. Então, foi determinado um padrão de uma norma, né, de sequência de cores de fios no Brasil, que trabalha da seguinte maneira. O fio preto, marrom, ele tá faltando branco aí, mas o branco também. Branco e vermelho, eles trabalham com fases. Ou seja, geralmente a gente consegue chegar até 3 fases, tá? São 3 fases que a gente chega aqui no Brasil. Por isso que tem um motor trifásico, ou seja, ele trabalha com 3 fases, formando a indução do motor, tá bom? Agora, você trabalha com essa sequência de cores. Geralmente as 3 cores são para as fases. Para quê? Para quando você der manutenção do circuito, você pegar os fios e observar. Em cima aqui você tem uma foto de um cabo que chega na sua casa, normalmente numa tomada, de uma airfryer, de uma televisão, de um computador. Se você cortar ele e observar ele por dentro, ele vai estar desse jeito, tá? No caso, o azul é 110, que é geralmente ele vai ter mais em tomada 110, que no caso é neutro, né? E o terra, ele é aquele cabinho amarelo e verde ou verde e amarelo, tá? Geralmente as tomadas são marrom e azul. Ah, mas eu ligo na minha casa 220 e veio assim. Tudo bem, sem problema. É só um padrão porque foi adotado para a cor de tensão mais baixa. O Brasil ele não é todo 220, mas ele é grande maioria sua parte 110, tá? Então esse padrão de cores foi adotado, né, de sequência de fios em instalações elétricas. Aí eu vou fazer a instalação da minha casa. Beleza, você pode usar o fio verde para a terra, tá? O padrão ele permite isso ali.
Agora, o que, que são retornos? Em circuitos costumam ter retornos. O que, que é retorno? Por exemplo, a instalação de um circuito de uma lâmpada com sensor de presença. O fio que vai sair da lâmpada e vai entrar no sensor, ele é considerado um fio de retorno. Então, pela norma, para mim construir esse circuito de sensor, eu tenho que pegar um fio da cor laranja. Se eu for utilizar 2 retornos, no caso eu vou utilizar o paralelo, que é o cinza, tá? São os retornos simples ou retorno paralelo, né? No caso, tá? Trouxe isso aí como um título de curiosidade para vocês conhecerem justamente essa questão das tomadas, tá? Você vai achar fio fase que é branco também, tá bom? Muito se acha disso. Aí, Thiago, eu não sei, o eletricista aqui em casa fez um dimensionamento muito errado. Isso é um assunto para um vídeo exclusivo sobre dimensionamento elétrico em casas, tá? Eu falo porque as pessoas, elas sempre me perguntam por que o chuveiro lá em casa tá queimando. Você vai entender, mais pra frente eu vou gravar um vídeo sobre isso. Por que lá em casa os fios verdes, lá eu fui pegar nele, ele tinha fase. Por isso que é importante, quando você for mexer com circuitos elétricos hoje em dia, ter as ferramentas corretas. A caneta que testa a polaridade para saber onde está a fase, né? E também ter também um multímetro que ajuda muito, tá bom? Alicate amperímetro, entre outras coisas, se você for mexer mesmo com isso, tá bom? Mas em contrapartida, pessoal, é importante a gente entender que as 3 fases e o neutro, elas formam as distribuições elétricas que a gente tem aqui. Tá? Num poste você pode ver que tem 4 fios, no meio dele certinho, entre o fio superior e os fios da instalação de telefonia. Aqueles 4 são 3 fases de 110 mais um neutro, tá bom? Para poder fornecer, no caso, 110 e fornecer ou fornecer 220. Como que eu tenho 220 na minha casa? Eu tenho 2 fases chegando na tomada, por isso que é perigoso, tá? São 2 fases, 110 com 110. E a gente tem aquelas alternâncias, 110 com 110, eu somo os valores, vai dar 220, tá bom? E no caso do motor trifásico, ele não pode ser ligado só com 2 fases. Ressalva algumas gambiarras que o pessoal faz no motor de até 1 cavalo aí, que eu já vi. Que é feito com um capacitor que você consegue disparar ele e fazer ele funcionar. Mas no caso de motores mais pesados, o motor queima, tá? Ele queima o motor e ele tem que ser rebobinado do motor. Aí perde motor muito caro às vezes, tá bom? Então, continuando a nossa matéria, a próxima corrente é a corrente contínua. Essa daqui ela já é diferente da outra corrente. Por quê? Vamos entender. Corrente contínua, CC ou DC do inglês, né? Direct Current. Não sei muito bem inglês não, me desculpe, tá? É o fluxo ordenado de elétrons sempre numa mesma direção, diferente da corrente alternada, cujo sentido dos elétrons varia no tempo. Então aqui agora eu tenho os elétrons numa direção só, enquanto a outra alternava conforme o tempo, né? Esse tipo de corrente é fornecido por baterias de automóveis ou de motos, 6, 12 ou 24, pequenas baterias, geralmente 9 volts, pilhas de 1,2 e 1,5 até 9 volts também, né? Ou dínamos, né? Células solares, fontes de alimentações de várias tecnologias que retificam a corrente alternada. Então a gente tem transformadores aí e temos também, além dos transformadores, circuitos eletrônicos que convertem a alternada em contínua para produzir uma corrente, né, no caso, utilizável para a gente. Como, por exemplo, no modem de sua internet, para ligar no modem é corrente contínua, mas para ligar na tomada ele é a corrente alternada. Aquele eliminador, aquela fonte, igual no notebook, né? Ela faz uma conversão dentro dela dessa tensão alternada para contínua, tá bom? E ali tem capacitores, circuitos integrados, transistores que fazem essa ação, diodos, resistores que fazem uma ação no circuito de conversão e estabilização dessa tensão, tá bom? Então, geralmente a gente tem isso. Então agora, por exemplo, ó, circuitos digitais, equipamentos de informática, computadores, modems, entre outros, trabalham com a corrente contínua, tá? Lembra dos níveis lógicos lá do último vídeo? Níveis lógicos alto e baixo, 0 e 1, então é a corrente contínua que vai manter isso no valor mais preciso, tá? Não alternando ele. Além disso, não se pode ser utilizado na transmissão de energia elétrica de grandes distâncias devido às suas desvantagens. O que? Em circunstâncias muito específicas comparadas com a CA tradicional. Esse tipo de circuito possui um polo negativo e um polo positivo, e ela já é polarizada.
Então, de um lado eu tenho um negativo, eu tenho um positivo. E eu jamais posso inverter isso. Eu tenho que respeitar onde que é o polo negativo e onde que é o positivo. É igual o carro. O carro tem um lugar, o cabo vermelho e o cabo preto. Se você inverte aquilo ali, você vai sair danificando muita coisa no carro, né? E continuando aqui a respeito disso, uma corrente é considerada contínua quando ela não altera seu sentido. Ou seja, ela é sempre positiva ou ela vai ser sempre negativa. Porque como ela tem polarização, alguns certos tipos de circuitos trabalham com a polarização invertida. Ou seja, vai trabalhar com menos 12 volts, né? Mas sempre partindo daquele ponto que eu falei com vocês, a diferença de potencial entre os dois pontos. Lembra da voltagem? A maior parte dos circuitos eletrônicos trabalham com corrente contínua. A maior parte dos circuitos, embora nem todas tenham o mesmo rendimento quanto a sua curva no gráfico IXT. A corrente contínua pode ser classificada por corrente contínua pulsante, a primeira. Diz que a corrente contínua é constante se seu gráfico for dado por um segmento de uma reta constante, ou seja, não variável. Esse tipo de corrente é comumente encontrado em pilhas e baterias, que são aquelas fontes de energia armazenadas. Embora não altere o sentido das correntes, as correntes contínuas pulsantes passam periodicamente por variações, não sendo necessariamente constante. Curioso, né? Entre duas medidas e em diferentes intervalos de tempo. A ilustração do gráfico é um exemplo da corrente contínua constante. Essa forma de corrente é geralmente encontrada em circuitos retificadores de corrente alternada. Olha para você ver. Então, a gente tem aí, ó, derivada de fonte AC. Ela é pulsante, ou seja, ela alterna dentro de um polo. Praticamente é isso que eu posso falar para vocês, uma forma de melhor definição. Ela pulsa, né, vamos dizer, pá, em sequencial, tá bom? Já no caso, as fontes de armazenamento, elas trazem um valor mais assim, ó. Só que aí a voltagem, ela vai diminuindo conforme você vai consumindo, no caso, por exemplo, da bateria, né? Ela vai diminuindo a voltagem dela, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer nessa série de estudos sobre corrente contínua e corrente alternada é como se eu gero energia. A gente viu que a energia existe em duas formas, contínua e alternada. A gente viu também que no caso, né, nós temos vários aparelhos em casa. Mas como que se gera energia? A primeira e a mais tradicional, comumente utilizada, é a utilização da energia através da hidroelétrica. O que é que eles fizeram? Eles represaram um rio, criaram uma barreira, né, uma barragem, canalizaram esse rio através de um duto, onde que ele vai passar por uma sequência de uma hélice, girar essa hélice vai estar engatada num eixo de um gerador, e esse gerador produz eletricidade que é enviada para as linhas de transmissão em tempo real. Corrente é essa alternada, tá? Então, e aí a água comumente do rio sai para a parte de baixo e vai embora, continua o fluxo do rio, né? Esses geradores, geralmente, eles ficam em usinas hidrelétricas enterrados na parte mais inferior, porque utiliza-se a gravidade da água, tá? Ou seja, a água vai descer, ela vai ter uma decaída, onde ela vai descer pelo duto, passar pela hélice e sair normalmente. Esse é um meio de eletricidade praticamente, assim, enquanto o rio existir, né, ela vai estar sendo gerada. E é claro, com a manutenção da indústria. Eu sugiro para vocês assistir o documentário sobre Itaipu, né? Que é um feito assim mundial, construído aqui entre Paraguai e Brasil, né? Que explica melhor para você a respeito do que é uma usina hidrelétrica de tamanho astronômico, como ela é. O segundo método é o mais tradicional que está bombando aí no momento, é a energia solar, né? A desvantagem desse método em relação ao outro, porque o outro só tem que ter água. E esse aí ele precisa ter o sol, né? Enquanto tiver sol, a energia é gerada, carrega um banco de baterias, tem um inversor onde que faz a inversão e é alimentado o circuito da casa. Se caso tiver sobrando energia, esse valor é devolvido à rede elétrica, né? Alguns circuitos trabalham com essa ação. No exemplo que eu posso te dar, aqui em Minas Gerais, em BH, né? Tem um mineirão e a parte superior do mineirão é cheia de painéis solares que geram energia, né? Porque o estádio é gigantesco. E essa energia é devolvida para a CEMIG, para as redes da CEMIG, auxiliando ali na região, principalmente. E em Belo Horizonte, a alimentação e a distribuição de rede elétrica.
tá? A solar, ela tá bombando no momento aí que todo mundo tá querendo construir sua própria usina em casa, gerar sua própria energia e reduzir a CEMIG, no caso aqui em Minas Gerais, né? A CEMIG tá cara e não dá, né? É muito legal de você ver isso aí, porque a placa solar ela funciona através de fotodiodos, ou seja, a energia UV do sol é captada e é convertida em energia elétrica, né? Assim como tem o LED também, que ele converte energia elétrica em luz UV, né? Faz essa ação. É muito legal de você ver, uma descoberta e tanto para geração de energia, tá? Mas é preciso de muitos painéis para gerar uma quantidade básica de voltagem. Essa é a desvantagem, tá bom? Uma pergunta que fizeram para mim. Professor, por que a gente não usa os desertos para poder fazer grandes usinas hidrelétricas, grandes usinas de painéis solares, fazendas solares? Eu falei, olha, eu li um estudo uma vez que falou a respeito do seguinte: eles não fariam isso por causa que as placas solares gerariam sombra no deserto, o que poderia alterar o ecossistema da região, sabia disso? Mato nascendo, alguma coisa, sei lá, né? Porque as placas iam alterar, né? E outra coisa também, ia refletir muito calor para a região, poderia alterar o ecossistema. Eu vi um estudo sobre isso, mas não me lembro muito onde que foi esse estudo, né? Nessas revistas que eu olhei por aí. E também não tem uma clareza principal para trazer para você aqui, mas posso pesquisar, tá bom? O próximo método é o método de energia eólica, aquele da hélice do vento. Muito legal, por sinal, pois ele trabalha com a caixa de redução. O pessoal fala, aquela hélice nem está girando rápido, aquela miséria daquele trem gira devagar. Mas o que você não sabe é que aqui dentro dela, na parte interior dela aqui, existe uma conversão de RPM. Ou seja, para cada uma volta que essa hélice dá no relógio, contando de 12 até 12, né? Uma hora no sentido horário, uma volta no sentido horário. Lá dentro costuma ter uma caixa de redução fazendo essa ação ser multiplicada tipo para 50, 60 voltas. Ou seja, é uma relação, né? Vamos dizer assim, uma relação 56 para 1. Ou seja, para cada 56 voltas lá dentro, eu vou dar uma inteira. Então eu não preciso de muito vento, aquela ventania tipo furacão. Mesmo porque se você olhar no YouTube, tem uns vídeos de hélices, turbinas eólicas dessas sendo atingidas por furacão e destruiu ela toda, literalmente. Ela pegou até fogo, né? Porque em partes ela utiliza o mínimo de vento possível, fazendo a conversão na caixa de redução, né? E colocando essa caixa de redução acoplada a um gerador, igual aquele gerador mesmo da indústria hidrelétrica, né? No caso, ele acoplado a esse gerador gera-se energia e é de uma forma bem constante, tá? Por exemplo, Rio Grande do Norte aqui no Brasil venta demais, venta demais. Eu nunca fui lá não, mas eu conheço algumas pessoas que foram lá e me falaram que lá se você ficar na sombra, você queima. Porque o mormaço é soprado em cima de você, ele te assa igual um airfryer. E no caso, Holanda, entre outros países que tem muita ventania. Lugares como Minas Gerais é complicado, porque aqui tem muita montanha, né? E você teria que colocar nos picos das montanhas, essas hélices, e elas são gigantescas. Eu já vi foto de uma, ela é gigantesca, gigantesca. Você pode pesquisar aí na internet que você vai ver. E aí esse gerador tá ligado numa linha de transmissão e ele é transmitido, tá? O processo da eólica. Geralmente ela tem um eixo rotor que ela acha a direção do vento, tá? Por isso que ela gira, ela acha a direção do vento e é apontada. Tem um barômetro, se eu não me engano, que faz essa ação, tá? Mas a gente precisa de entender o processo de geração de energia base. Eu falei dos meios que se geram energia e o meio mais básico de se gerar energia é através de dois polos eletromagnéticos, ou seja, de dois ímãs. Eu tenho dois ímãs, um com o norte e o sul, né, um positivo e negativo, e eu tenho uma bobina no centro, vamos chamar de bobina aqui. E através da indução de cargas eletromagnéticas, essas cargas eletromagnéticas elas são transferidas por esse circuito e jogado a esses dois polos de conexão aqui, ó. No caso desse aqui, ele é um gerador de corrente alternada. Então, o que eu faço? Onde que tá essa manivela aqui, ó? É simplesmente pegar e girar, tá? Girar essa manivela, que eu vou ter eletricidade naqueles dois polos lá de tensão de saída alternada. Ou seja, dois polos alternados,
Eles vão alternar entre si, tá bom? Então, em partes que a gente tem é isso. Ô Thiago, beleza. Eu tenho uma dúvida. E se fosse contínua? Se fosse contínua, você colocaria os dois polos aqui, ó, unindo esses dois pontos e colocando os dois polos encostados aqui, tá bom? Uma pergunta, Thiago, pode falar. Geralmente, é o que as pessoas mais me perguntam. Thiago, como que o carro gera energia? O carro é muito simples, ele tem uma peça dentro dele que se chama alternador. Um nome muito sugestivo, né? Que ele transcreve essa questão justamente de geração de energia. Quando a gente fala de alternador no carro, ele é um gerador de corrente alternada, mas que tem um conversor para corrente contínua. Mas me diz, eu já abri um alternador e não tem um ímã dentro dele. Não tem um ímã mesmo não, mas ele tem umas bobinas estatoras nele que funcionam através desse método. Ou seja, elas são energizadas pela bateria e funcionam como ímãs polarizados. Então, no alternador você substitui o ímã natural, que é esses aqui, por uma bobina de cobre, onde que ela vai estar lá produzindo um campo magnético referente a esse polo aí. E quando o motor do carro começa a dar partida e ele liga, ele começa a ter aquele RPM, aquela rotação, né, do motor, normalmente, uma correia está ligada a esse alternador, onde que esse alternador ele gera energia para manter o carro ligado. A bateria do carro, pessoal, para finalizar essa questão de curiosidade aí de carros, ela só serve para tirar o carro, o motor da inércia, para ligar o motor só. Depois ela recebe carga do alternador, né? E aí o carro se mantém sozinho. Um teste que a gente faz muito simples para ver se o alternador está com problema é deixar tudo do carro desligado, ligar o carro e desparafusar os polos da bateria e tirar e segurar eles, não nos polos, né? Porque muitas vezes espeta. Mas choque você não vai tomar não, mas pode segurar. Geralmente a gente tira um dos polos também só da bateria e o carro tem que continuar ligado. Se o carro apagar, ele está com problema no alternador, porque o alternador não está gerando a eletricidade correta, principalmente para carregar a bateria. Então o que vai acontecer? O carro vai consumir a eletricidade da bateria, né? E aí a bateria vai se descarregar. E aí um dia de manhã você vai tentar ligar o carro não vai ter força no motor de partida para virar o motor na inércia, tirar o motor da inércia. A bateria também, quando ela fica ruim, velha, acontece isso, tá, pessoal? Dela se danificar com o tempo, as placas dela vão mesmo embora, porque nada dura para sempre. Mas a bateria geralmente ela tem uma vida média de 2 a 3 anos, tá? Dependendo do tipo de carro e de bateria. Então é isso que acontece muitas das vezes com o cara que mete aquele som no carro. Quer meter aquele som no porta-mala, todo bacana, legal. Só que ele esquece que o carro não está dimensionado para aquele consumo excessivo de corrente de carga. E aí o alternador não consegue carregar a bateria e consequentemente a bateria descarrega. Por isso que é construído um circuito auxiliar de baterias no carro. E muitas das vezes eles até colocam um alternador auxiliar secundário ou um alternador maior para carregar aquela bateria também, né? Então, pessoal, gerar energia é um processo muito simples. Eu tenho um ímã e eu tenho um campo magnético entre esses dois ímãs, né? Eles estão próximos. E eu tenho um rotor aqui dentro. E esse rotor, que através da minha força mecânica, pode ser pela água, pela caixa de redução do ar lá, eu tenho a capacidade de se gerar energia elétrica que vai sair por esses dois polos. No caso aqui a tensão CA. Se fosse a contínua, eu apoiaria os dois pontos aqui, que eu teria a ação fechando esse circuito aqui. Tá ok, pessoal? Para concluir sobre as correntes, a corrente elétrica, finalizando, é o fluxo de cargas elétricas que se movimentam. Dentre as correntes elétricas existem duas. A primeira é corrente contínua e a corrente alternada, tá? E a gente finaliza essa questão das correntes com vocês, trazendo só a base a respeito disso, tá? Qualquer coisa que você quiser, você pode se aprofundar mais, né? Se aprofundar mais, pesquisando sobre as matérias na internet, o que vale muito a pena. Eu quis trazer isso aqui como base para que você possa ter um conhecimento básico a respeito disso, tá bom? E aí eu espero que eu possa ter servido de muita ajuda. E outra coisa também é que a respeito dessas questões é meio chato estudar isso, mas às vezes é necessário, principalmente com carro. Pois eu tenho muitos amigos, né, parentes, que muitas das vezes passam dificuldades com o carro
e não entende o que está acontecendo, ou então em casa, ou compra um aparelho, né? Eu já fui chamado a casa de pessoas para auxiliar com o aparelho, e quando eu cheguei lá o aparelho era 220, a tomada da pessoa era 110. E aí, você sabe que se você coloca 220 em 110, ele vai trabalhar pela metade da capacidade dele, né? Então, um secador de cabelo 220 ligado em 110, ele vai ficar pela metade, um exemplo, né? A mesma coisa acontece com uma máquina, uma lixadeira, ou alguma coisa, ou até uma lâmpada, no caso incandescente, ela vai ficar 50% aceso. Vou até fazer um teste desse um dia para vocês verem. Já no caso, se você pôr 110 na tomada 220, você vai dobrar a capacidade de trabalho dele e vai queimar. E aí ele vai embora mesmo, né? Não vai conseguir trabalhar. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é um conhecimento sobre essas duas correntes, né, que a gente utiliza muito no dia a dia. No seu celular, no seu computador, se sei lá que você está vendo agora o seu vídeo, nesse computador que você está assistindo, na sua tomada, lá no chuveiro do seu banheiro, no fogão elétrico da sua casa que você utiliza para disparar aquele barulhinho que acende o fogão, né? E principalmente em todos os aparelhos. É importante você entender com o que você está lidando, porque a corrente alternada ela é muito perigosa, tá? A contínua também, mas a alternada ela é mais perigosa, porque geralmente o que a gente tem de corrente contínua aqui não chega a ser muito letal. Já no caso da corrente alternada, dependendo do choque 220 ou 110, pode até matar uma pessoa, né? É importante a gente entender principalmente a alternada, por isso que eu trouxe mais conhecimentos da área dela, né? Que é a corrente mais crucial da gente trabalhar. Então, pessoal, eu queria trazer essa aula para vocês. Espero que possa ser de muita ajuda. Qualquer dúvida que você tiver, coloque nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo. Espero ter atendido às expectativas, né? E vamos continuar nessa semana de quarentena, né? Que está acontecendo no país, no mundo, compartilhando esses conhecimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.